em relação à questão de uma história de uma violência na América Latina, tá? De uma naturalização dessa violência, de uma desigualdade social, de uma frágil imagem de um continente pacífico, tá certo? De uma falsa cordialidade, não é? Será que essa pandemia, esse momento, seja um despertar de uma mudança dessa visão de nós mesmos em relação à América Latina? Será que é o momento que a gente rever, né, todas essas questões? Não falo só da gente que é de história, mas assim, da sociedade como todo. Será que é o momento decisivo disso alterar? Eu acho pouco provável, Vinícius, porque nesse momento, inclusive, os países estão cada um olhando para si mesmos e não estão exatamente fazendo um exercício de análise comparativa com os demais vizinhos. Particularmente aqui no Brasil, a imagem da América Latina se deteriorou nos últimos anos e se deteriorou de uma maneira de ser vista a América Latina como uma ameaça. E isso, evidente, remete a argumentos ainda do século XIX, quando a estratégia eficiente, eu diria, né, uma estratégia eficiente da política imperial, da política de memória do império, fazia com que se olhasse para a América vizinha, a América espanhola, a América hispânica, desculpe, naquele momento, essa América como sendo confusa, cheia de guerras civis, instável, enquanto que o Brasil era um exemplo de estabilidade. Então, e isso permaneceu por muito tempo. Nós tivemos, aí eu acho que tem que chamar a atenção para dois momentos. Durante a ditadura, o olhar sobre a América Latina mudou em duas chaves. Uma, na chave da repressão, de que viu que precisava, inclusive, por conta das lógicas perversas das doutrinas de segurança nacional, eles estabelecerem diálogos e evitarem conflitos entre si, né, e ajudarem a difundir uma das coisas mais terríveis, que é pensar que o inimigo está dentro do seu próprio território, que a doutrina de segurança nacional foi usada desta maneira. E aí, o lado bonito desse mesmo momento é de pensar as redes de solidariedade constituídas neste território, particularmente aqui no Cone Sul, de pessoas que saíam da Argentina e eram acolhidas aqui no Brasil, ou brasileiros acolhidos no Chile, no Uruguai e assim por diante. Então, houve um momento de redescoberta da América Latina, por conta de várias questões, esse é um outro tema, mas que passa, inclusive, pela ideia do famoso destino comum, tem o papel, inclusive, da igreja, né, a partir da conferência, das conferências episcopais de Medellín e de Puebla, que reafirma aí uma opção da igreja latino-americana por uma opção preferencial pelos pobres, e isso também fez com que os clérigos e que ocupam instituições de poder, né, tivesse uma redescoberta e, consequentemente, isso produziu uma circulação de religiosos pela América Latina também. Então, nós temos aí então duas imagens, uma de uma América Latina ameaçadora e perigosa, e outra de uma América Latina que é acolhedora. E depois, mais recentemente, eu já diria por volta do final dos anos 90, início, na virada dos anos 2000, há uma outra retórica que veio no bojo das políticas de integração, né? Então, políticas de integração que nasceram a partir da questão de flexibilização de fronteiras, abertura de mercados, e que é a criação dos blocos econômicos, como o caso do Mercosul. E depois, posteriormente, por conta, né, da chamada onda rosa, onda vermelha, os governos de esquerda que assumiram na América do Sul, né, que ajudaram a produzir aí, e o Brasil, pela primeira vez, ele assume muito grosseiramente o meu resumo aqui, mas o Brasil assume um protagonismo. Se a gente olha a história dos países líderes, né, no continente latino-americano, não apenas como lugar de potência econômica, mas como produtor de imaginário sobre a América Latina, tradicionalmente o México é essa nossa referência do que é a América Latina. O Brasil assumiu essa liderança, ou ocupou um espaço que hoje já não ocupa mais, né, exatamente nos anos 2000. Duas coisas ajudam a entender isso. Primeiro,
o olhar direcionado do México para os Estados Unidos, a partir também dos acordos do NAFTA. E talvez aí tenha fraturado a ideia de América Latina e nós possamos falar de uma América do Sul e de uma América do Norte, e a América Central a reboque disso tudo. Então, acho que esse é um outro momento para a gente poder perceber. Porém, por conta, inclusive, dos protagonismos aqui do Brasil, ou do caso da liderança venezuelana, ou na maneira como as políticas do período Kirchner, dos Kirchner na Argentina, foi vendida aqui no Brasil, criou-se novamente essa aversão em relação aos vizinhos latino-americanos. E então, assim, não acho que nós vamos sair melhores na compreensão dos países vizinhos, porque nós não estamos olhando para os países vizinhos. Então, infelizmente, acho que esse é um processo longevo de reconstrução de vínculos, mas o fato é que a nossa história está atrelada à história das experiências do continente latino-americano. Nós aqui estamos e nós somos vistos como, não adianta dizer assim, não quero ser visto como, porque nós somos vistos pelo mundo como parte dessa América Latina. Como você bem disse e trouxe, violenta, desigual, marcada aí por descasos, por uma certa indiferença, mas também uma América Latina, que, repito, que sabe ser solidária, uma América Latina que tem uma expectativa de futuro, e que resiste. Basta ver aí as questões a luta dos povos indígenas nesse continente é uma luta que interfere no futuro da própria espécie humana, que é, por exemplo, uma luta pela preservação ambiental. Então, as questões, quando a gente trabalha com temas relacionados à história indígena, e a gente pensa que eles não trabalham com a chave do Estado Nacional. Então, por exemplo, nós temos aqui na Unicamp, a questão do vestibular indígena, que a gente busca estudantes que estão em São Gabriel da Cachoeira. Alguns deles cruzam a fronteira e simplesmente eles são nascidos na Colômbia. Então, na verdade, essa divisão hoje de pensar que os ticuna, o maior grupo populacional brasileiro aqui no território brasileiro, é também um grupo muito maior na Colômbia. Então, a maior parte do povo ticuna está no território colombiano, se a gente pensar a partir de chaves das fronteiras do Estado Nacional definidas a partir do século XIX. Tudo isso para dizer que é tudo junto e misturado, usando aí, considerando que eu tive numa live outro dia aí com um mano e ele falando essas linguagens, é isso. Tudo junto e misturado é essa América Latina que nós temos, que eu tenho uma imensa paixão, sou seduzido no trabalho que faço como pesquisador e historiador desse continente, e que, infelizmente, nem todo mundo compartilha disso, mas é um exercício nosso de tornar essa América Latina mais interessante e mais instigante. Haja vista a circulação de filmes, a circulação de músicas, a circulação da alimentação. Hoje em dia, o quão frequente é você ir em restaurantes para comer comida peruana, comida mexicana, ou seja, essas receitas e essas circulações, elas também traduzem parte das culturas e dessas sociedades. E eu costumo dizer, ninguém será capaz de pensar numa política de integração e aproximação com os próprios vizinhos pautado na ignorância e no desrespeito com os vizinhos. Esse olhar de superioridade do Brasil em relação aos vizinhos não faz bem. Ele reproduz um olhar imperialista que, por exemplo, criticamos tanto nos Estados Unidos. Então, a nossa estratégia, ou o nosso dever, deve ser conhecer essas histórias, conhecer as suas particularidades e buscar os pontos que nos aproximam e reconhecer aquilo que não é exatamente a mesma característica, porque nós não somos, o continente é um só, mas da mesma maneira que a gente pode falar para a África, existem vários países, várias experiências, vários locais, da mesma maneira, a Europa, existem muitas distinções entre falar de um país ou outro. Falar de Liechtenstein deve ser muito diferente. Falar de Liechtenstein deve ser muito diferente de reconhecer a experiência do que é a Itália ou de que seja a Grã-Bretanha ou Portugal. E assim podemos falar de todas as partes. Porém, os continentes existem como um dado geográfico e como uma experiência histórica. E essas experiências históricas permitem fazer esse exercício de proximidade e distanciamento. Então, só para encerrar, eu me alonguei, mas eu não tenho clareza, eu não posso dizer que a pandemia nos fará olhar melhor para os países vizinhos, mas a pandemia está desvelando os autoritarismos e as práticas negacionistas existentes em todos os países, sejam por ordem dos governantes
ou seja, porque parte da sociedade age desta maneira e tem aí práticas também negacionistas condenáveis, né? No entanto, se falamos aqui que é um continente marcado pela violência e que, de alguma forma, naturaliza a morte, também é um continente marcado pela festividade e marcado pela expectativa de futuro, né? E isso é o que não pode desaparecer, penso eu, como parte, inclusive, da nossa estratégia de resistência. Acho que hoje nós estamos tendo uma dificuldade, no caso brasileiro, porque, inclusive, nós temos uma dificuldade muito grande de imaginar saídas, porque nós também estamos entristecidos. E a pandemia é uma condição de entristecimento, né? A pandemia é uma condição de estar recluso, não apenas por causa dos protocolos de saúde, mas também porque nós estamos abatidos, né? E dentro desse contexto, nós estamos abatidos com esse governo também, né? E nessa circunstância de ter esse tipo de gente governando, né? Então, nem na ditadura passamos por isso, que da ideia da ditadura o jogo era mais claro, a ditadura seria vencida, demorou muito tempo, mas ela foi vencida. Então hoje tem um outro exercício de não naturalizar essa derrota, porque acho que o desânimo é uma estratégia também deles de fazer com que a gente não queira rir e que a gente não queira reagir. Agora, só rir também não produz resistência e não produz transformação. Só fazer meme na internet também não muda o sistema político e o jogo das forças políticas que hoje nos oprimem no nosso país e em outras partes da América Latina.